Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que estejam bem na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para mais um conteúdo e esta semana estaremos falando mais uma vez da lição de jovens do terceiro trimestre de 2023. Gente, o tempo está correndo, né? Já estamos na lição de número 10. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Essa lição será realizada no dia 3 de setembro de 2023. Diz assim o título: A segunda carta a Timóteo. Antes de começarmos o conteúdo, quero me apresentar para vocês. Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, Minas Gerais, pastor-presidente Damião Santos. Agora sim, vamos para a lição. Temos aqui um texto principal. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. 2 Timóteo 1 e 2. O resumo da lição diz assim: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Temos a leitura semanal, que diz, segunda-feira, 2 Timóteo 2 e 9. Paulo, apóstolo de Cristo. Terça, 2 Timóteo 2 e 4. O real interesse de Paulo. Quarta, 2 Timóteo 1 e 1. O que nutria Paulo. Quinta-feira, 2 Timóteo 4 e 8. A tônica da segunda carta. Sexta, Filipenses 3, 20 e 21. A esperança do apóstolo. E sábado, 2 Timóteo 3 e 12. Sofre comigo. Porque nós temos aqui a leitura semanal. Cada dia da semana, você vai estar estudando esses versículos que, com certeza, estará aí aprimorando, te dando mais conhecimento para a sua aula. Temos aqui 3 objetivos. Mostrar a firmeza na fé de Paulo, compreender por que Paulo tinha Timóteo como filho na fé e saber que vivemos tempos trabalhosos. Temos a interação e orientação pedagógica para o professor. O texto bíblico será lido em sala de aula e você passa a semana toda aí estudando, sobre este assunto. Vai estar escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2, capítulo 2, versos 1 e 1 e capítulo 3, versos do 1 ao 5. A introdução diz: vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na ordem cronológica, a carta a Tito foi escrita antes dessa. Contudo, para que tenhamos uma continuidade imediata do processo histórico de comunicação entre Paulo e Timóteo, nossa reflexão será feita nesta ordem, como consta da sequência bíblica. Nesta lição abordaremos a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia a proximidade de sua morte. Seu texto tem um tom mais pessoal, diferente da primeira carta, em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja. O velho apóstolo manifesta sua profunda afeição ao seu fiel cooperador e emite claros sinais de que está lhe passando a tocha ministerial. Esta semana eu vou estar aqui lendo o assunto da lição, porque tem pessoas que não têm a lição, mas assistem os vídeos e assim ficam por fora, da lição. Aí vocês que são professores, vocês vão preparar a aula de vocês, assim como o Espírito Santo vos mandar. E você que é aluno também vai estudar, E se quiser estar aí se aprofundando mais, nada impede que você esteja buscando mais conhecimentos, seguindo a ordem da lição. O primeiro tópico diz assim: a firmeza de Paulo. Primeiro subtópico: apóstolo até o fim. Das 13 cartas de autoria paulina, a segunda carta a Timóteo é a última delas. Olha que interessante. Antes de Paulo escrever essa segunda carta a Timóteo, ele já tinha escrito a carta para Tito. E essa carta aqui, olha, a última. Bem interessante, para quem gosta de estudar a palavra de Deus. O prefácio da obra nos apresenta Paulo chegando ao final de sua vida e de seu ministério com a mesma firmeza que demonstrou ao longo de sua carreira. Mesmo preso e tratado como um criminoso, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo.
Paulo se converteu por volta do ano 35 depois de Cristo. Desde então experimentou terríveis sofrimentos por causa de sua fé e do apostolado que abraçou. Um relato parcial de suas aflições está em 2 Coríntios 11, 23 ao 27. Olha o que inclui: açoites, prisões, apedrejamento, naufrágios, fome e sede, frio e nudez. Agora, cerca de 32 anos depois, provavelmente 67 depois de Cristo, ele permanece firme na fé e na missão apostólica. Paulo jamais pôs o seu interesse em negócios dessa vida. Não que Paulo não fosse conhecedor da realidade de seu tempo. Aliás, estava preso por ordem de Nero, que governou Roma de 54 a 68 depois de Cristo. A cidade havia sido incendiada, talvez pelo próprio imperador sanguinário, que, contudo, pôs a culpa nos cristãos. O mundo estava em grande agitação. Paulo passa totalmente ao largo de tudo isso. Seu contexto não faz uma referência sequer a esses fatos, nem mesmo indiretamente. Envolver-se com os temas do mundo somente prejudicaria o exercício de seu ministério. Ele entendeu até o fim que era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O nosso segundo subtópico diz: a promessa da vida. A firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao exercício de seu ministério estava na compreensão do propósito escatológico, últimas coisas, de sua conversão e chamado. O que nutriu o apóstolo e o fazia permanecer firme em sua carreira era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Essa vida em Cristo tem o caráter presente, mas tem, acima de tudo, o caráter futuro da eternidade. Como Paulo já havia dito aos coríntios, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou deixar aqui para vocês os versículos que vocês vão encontrar essas palavras. Como um jovem judeu, devoto e culto, Paulo deixou uma carreira pessoal altamente promissora e abraçou um ministério que lhe trouxe intensos sofrimentos e agora o fazia viver desamparado em uma terrível cadeia romana. Se não fosse a esperança celestial, teria valido a pena? Vemos aqui que Paulo sofreu muito. Hoje em dia tem pessoas que nós sabemos, fora aqui do nosso Brasil, que sofrem por conta da palavra de Deus. Mas aqui no nosso contexto, que não está, como era antes, está funilando, está ficando mais sério, nós vemos que as pessoas, se elas pelo menos tivessem o conhecimento e elas soubessem o porquê e para quê e como elas têm que fazer para Cristo, elas não iam se importar com pessoas que vai demonstrar uma carinha feia, muitas vezes é por algum estresse, alguma coisa que esteja passando. Não vai se incomodar se alguém passar na rua e não saudar, porque nós sabemos que em todos os lugares tem isso. Vai numa firma grande, chega lá, um passa pelo outro, aí nem sabe o que está acontecendo na vida do outro. Às vezes passa, às vezes está despercebido. Mas é tanto mimimi, que se as pessoas vissem aqui o que Paulo passou e passasse o mínimo, será que essas pessoas estariam dizendo que serve a Deus? Nós temos que ter esse cuidado para não estar nos apegando a tanto mimimizinho, enquanto o que é mais sério, que é servir Cristo, cumprir os propósitos, viver para Cristo, não venha nos atrapalhar na nossa carreira espiritual. Muitos aí estão convencidos que servem a Deus. E nós temos que ter o cuidado para não ser um convencido ou convencida, ao invés de convertidos e convertidas. Não é assim? Quando nós estudamos a palavra de Deus, essa palavra primeiro fala ao nosso coração. Primeiro nós temos que examinar a nós mesmos. Não é assim? Se nós examinamos a nós vamos saber se estamos convencidas ou convertidas, convencidos ou convertidos. E que Deus nos ajude para que nós possamos estar aí convertidos e estarmos realmente preocupados em fazermos a obra do Senhor, em agradar a Cristo. Quando nós queremos agradar a Cristo, não nos preocupamos em aparecer, em nosso nome sair sendo falado, que as pessoas venham homenagear, que as pessoas venham bajular, Porque hoje em dia muitas pessoas estão tão carentes, estão querendo tanto que o pessoal diga, mas prega tão bonito,
canta tão bonito, enquanto nós estamos aqui para que Cristo apareça e que nós, cada dia mais, vá diminuindo. É assim? Porque estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, para o nome de Jesus ser glorificado. Temos o terceiro subtópico que diz: Paulo nos deixa um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. Uma vida além dessa passageira realidade terrena. Não podemos deixar que essa esperança que aponta para a cidade que está nos céus seja sufocada por nada. Pegaram, né? Nos últimos tempos, teologias importadas pela Igreja Evangélica Brasileira têm difundido uma visão de mundo muito voltada para o presente século. A pregação escatológica do Jesus que breve voltará tem sido substituída em grande parte por discursos sobre temas seculares com ênfase no aqui e agora. A crença em uma redenção da cultura tem ganhado muito espaço e sua verbalização vem expondo o enfraquecimento da esperança no reino celestial. Vigiemos. É só nós observarmos se está sendo pregada a volta de Cristo, né? Vemos que é pregado muita prosperidade, muito isso, muito aquilo. Porém, Jesus, a pregação verdadeira do Evangelho, se não tivermos cuidado, as pessoas não estarão mais preocupadas em aprender. Os louvores que são entoados hoje em dia é que, às vezes, desabafo e etc. E o que nós temos que fazer aqui é estar realmente na direção de Cristo, fazendo o que Ele quer e falando o que verdadeiramente vai acontecer. Cristo voltará e Ele vem buscar uma noiva. E esta noiva tem que estar pronta, aguardando o noivo. Temos que estar orando, vigiando, estudando a palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser levados por qualquer vento que aparecer por aí. O segundo tópico diz: o amado filho Timóteo. Um tom mais pessoal é o primeiro subtópico. Na primeira carta, Paulo dirige-se a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho na fé. Agora, há uma expressão ainda mais afetuosa. O tratamento de amado filho revela o profundo sentimento de Paulo por seu principal cooperador. O difícil momento que o apóstolo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte produziram em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel cooperador. Vemos que nessa carta aqui tem mais assim um sentimento, né? Ela foi mais sentimental. Na primeira carta, ele está exortando, ensinando a Timóteo como exortar a igreja. E agora ele vem mais, tipo assim, com mais sentimento, né? Mostrando para Timóteo que, além dele ser meu verdadeiro filho, agora ele é amado filho. Que coisa boa, né? Que nós sejamos para os nossos líderes também filhos amados, né? Como Paulo sentia esse amor de pai para com Timóteo. Segundo subtópico, ele diz: fortifica-te na graça. Outra característica específica dessa segunda carta é a emissão de claros sinais de que Paulo estava passando a tocha ministerial para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Para atender a esse comissionamento, Timóteo precisaria se fortificar, aqui no grego, quer dizer, fortifica-te, é endinamo, e quer dizer crescer em força, ou continue a se fortificar. Isso exigiria de Timóteo uma resposta pessoal contínua, crescer com a ajuda de Deus sempre, fortalecido pela graça divina. Do grego charis, graça é favor imerecido. Por meio dela, Cristo opera em nós no aspecto salvífico e no aspecto capacitador, nos habilitando a viver a vida cristã e servi-lo. Trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo tinha plena consciência do quanto a graça de Deus era imprescindível para uma vida cristã vitoriosa e o exercício de um ministério eficaz. Uma de suas mais profundas experiências com o poder da graça
foi quando recebeu o espinho na carne. Aí vem agora o terceiro subtópico. Sofre, pois, comigo. A vida cristã é dinâmica e cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. Lucas 9:23. 1 Pedro 4, 12 a 16. Paulo disse a Timóteo: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Abraçar o Evangelho de Cristo e vivê-lo em sua inteireza nos impõe uma luta constante contra a nossa própria natureza e o mundo hostil, que está sob o poder do maligno. Romanos 12:2. Confrontar o sistema mundano com atitudes individuais de amor, pureza, justiça e honestidade é um desafio diário para todo cristão. Mateus 5, 38 a 48. Mais que um mero ativismo religioso, político ou ideológico, nosso grande desafio é cumprir a vontade de Deus em nossa vida, como indivíduos. Os reflexos disso na sociedade são consequências de nosso viver como sal da terra e luz do mundo. A vocação ao serviço cristão nos traz responsabilidades ainda maiores. Por isso, Paulo anima a Timóteo a compartilhar de suas aflições. Sofre, pois, comigo, como bons soldados de Cristo, 2 Timóteo 2:3. Os sofrimentos de Timóteo, assim como de todos quantos compreendem o que é servir a Cristo e o aceita com resignação, será recompensado por Jesus em seu reino eterno. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Como foi falado aqui, servir a Deus, servir a Cristo, servir ao Espírito Santo não é algo fácil. É simples, mas não é fácil, porque as pessoas, muitas vezes, elas não compreendem a mensagem que nós queremos transmitir. Muitas vezes, pelo amor ser grande pelas vidas, e a gente chegar e falar assim, olha, se você fizer isso aqui, você está fazendo algo contra a sua vida, contra a sua saúde e etc. As pessoas, elas não entendem, elas acham que estão sendo criticadas, que elas não estão sendo amadas, que o amor é você ver ela fazendo algo que não é certo, que vai prejudicar seu corpo, sua saúde, e o amor é você deixar ela fazer. Mas o nosso Deus, ele nos diz que Deus, ele corrige aquele quem ama. Assim, se nós pais corrigimos nossos filhos, nós não corrigimos por falta de amor. Nós corrigimos porque os amamos. E não queremos que eles venham a se perder no caminho, cair em caminhos errados. E nós também amamos as pessoas. Se você observar, nós somos irmãos. Viemos, né? Somos o Senhor Deus criou todas as coisas e criou Adão e Eva. E através desse casal veio este tanto de pessoas que existem. Aí depois veio o dilúvio, ficou Noé e a esposa e aquele povo ali, seus filhos e suas noras. E se nós formos observar, no final das contas, somos todos filhos de Deus. Aqueles que realmente servem a Cristo, que aceitaram a Jesus como Salvador, ele se torna filho de Deus. E por que não querer o bem do nosso irmão? Quando nós falamos, quando nós aconselhamos, é porque amamos, não queremos o mal da pessoa. Entende? Só que isso está afunilando. Isso está sendo mais mal compreendido ainda. E vemos que Paulo aqui sofreu muitos açoites, não porque Paulo era uma má pessoa. Paulo era a pessoa que amava a lei, ele cumpria a lei. Ele era uma pessoa que ele gostava das coisas corretas. E quando ele aceita Jesus, ele continuou sim obedecendo às leis, porém ele começou a falar de Cristo. E aquele povo não queria ouvir falar de Jesus. Para eles era uma afronta falar de Cristo. E hoje, se não tivermos cuidado, nós já estamos vendo que as pessoas, muitas pessoas, elas não têm medo, temor. Vamos dizer temor, medo não. Por Deus, não tem respeito, né? Fala o que quer, como quer, age do jeito que quer. E quando muitas vezes são aconselhados, aí não entendem
o contexto da história, não entendem o porquê daquele conselho, infelizmente. Mas se é isto, né, que tem que estar acontecendo, sabemos que estamos vivendo tempos trabalhosos, é o nosso terceiro tópico. E o primeiro subtópico diz assim: últimos dias. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, a expressão últimos dias aparece no Novo Testamento como a era cristã na sua totalidade. Em Atos 2:17, Pedro cita últimos dias como a era da igreja, já presente no dia de Pentecostes. Há texto, contudo, que indicam se tratar dos tempos do fim, os dias em que antecedem a volta de Cristo, quando o quadro moral da humanidade seria ainda mais degradante. Esse agravamento é indicado por Paulo a Timóteo também pelo uso da expressão de mal a pior, contida em 2 Timóteo 3:13. Os dias de Paulo e Timóteo já eram difíceis, mas dias ainda mais trabalhosos estavam por vir. Essa escalada do mal é crescente, infelizmente, e não será eliminada senão com o retorno triunfal de Cristo para julgar as nações e implantar seu reino milenial. Mateus 25, 31 e 32 e Apocalipse 20, do 1 ao 6. Porque eu falei anteriormente aqui um pouco para vocês. Aí vem o segundo subtópico que diz: haverá homens. A falência do corpo começa com a degeneração das células. Paulo era bem consciente de que a origem do problema da humanidade não era estrutural ou coletiva, mas individual. Por isso, não nutria esperança alguma em estruturas humanas. Os tempos trabalhosos são uma consequência de perversão pessoal. As características apontadas por Paulo são um nítido retrato do que vivemos em nossos dias. Egoísmo, que quer dizer amantes de si mesmos, materialismo, que é avarentos, arrogância, presunçosos, soberbos, rebeldia, desobedientes a pais e mães, ingratidão, profanação, desprezo aos valores familiares, sem afeto natural, hostilidade, calúnia, crueldade, ódio ao bem e apego ao mal, busca desenfreada de prazeres, que quer dizer hedonismo. Tudo isso você vai encontrar em 2 Timóteo, capítulo 3, do 2 ao 4. Em uma sociedade tão corrompida, o papel da igreja continua sendo o mesmo: pregar o evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que foi que eu li aqui que não está acontecendo no mundo de hoje? Aí é isso que nós estamos aqui falando para você, que Cristo salva, que Cristo liberta e que Cristo vem nos buscar. Jesus, ele vai voltar. E nós estamos aqui para te dar essas boas novas, essas boas palavras, essa esperança, né? Mas aqui está dizendo bem claro, ó, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então as pessoas, elas também têm o direito delas de acreditar ou não. Infelizmente, eu acredito e quero muito que você também creia nesta verdade e viva, porque Jesus está voltando. Temos agora aqui o terceiro subtópico que diz: destes, afasta-te. Quando alguém é um pecador confesso, nossa convivência comum serve para que esta pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para viver liberto do pecado. No texto de 2 Timóteo 3 e 5, Paulo trata, contudo, daqueles que buscam encobrir suas iniquidades com uma aparência de piedade, uma religiosidade falsa, na qual fala-se em Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos. É a negação da eficácia da piedade, isto é, do poder do evangelho. Neste caso de extrema hipocrisia, a recomendação bíblica é afasta-te. Forte, né? Então, que nós possamos ser exemplo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que nós possamos, com o nosso viver sincero, sabemos que com falhas, com erros, porque o único que não teve e nem tem pecado foi Cristo, e é Cristo,
mas nós somos imitadores, cristãos imitadores, né? Que as pessoas sintam o desejo, olhando para a nossa vida, de chegar até a Cristo. Eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter essa intimidade, eu quero falar como ela fala, eu quero conhecer essa pessoa que transformou a vida dela. Que através da nossa vida que conhecemos a Cristo, as pessoas venham sentir esse mesmo desejo de servir a Deus. Fácil, já falei, não é. É simples, mas não é fácil. A conclusão desta lição diz assim: a missão de Timóteo já não era fácil e se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade. Amadurecido na fé e próximo de sua morte, Paulo precisava conscientizar seu jovem cooperador da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Assim como para Timóteo, o segredo para todos nós é nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo. João 16:33, Romanos 8:37 e 39. E nós temos também essa certeza que vamos vencer e vamos morar com Cristo na glória em breve. Esse breve é o breve de Cristo, mas não sabemos qual é o tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se Jesus não voltar esta semana, nós vamos estar estudando a lição da semana que vem com o título Seja Firme. Firme em quê? Em quem? Será que nesse tempo que estamos vivendo, há como ainda ter firmeza? Nos firmarmos em alguma coisa? Com certeza em Cristo, né? Mas nós vamos aprender essa lição maravilhosa semana que vem, que já é de número 11. Estamos terminando aqui esse trimestre maravilhoso. Então é isso, queridos. Sejam firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais é o tema desta revista, deste trimestre. Deus abençoe poderosamente a sua vida. O melhor, continue abençoando seu ministério, sua família, que onde você colocar a sua mão, que onde eu colocar a minha mão, segundo a vontade de Deus, que seja de bênçãos. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama estudar a palavra de Deus ou que ainda não tem esse conhecimento e que ela pode estar aprendendo, né? Li a lição, falei aquilo que está na palavra de Deus. Somos inteligentes, sabemos que o que está escrito, se analisarmos direitinho, é o que está acontecendo. Se você se sentir à vontade, deixa seu like, se inscreve no canal, que aí vai estar nos ajudando. E também eu digo mais a você, evangelize compartilhando este vídeo, né? Compartilha com alguém, uma pessoa aí especial. Eu poderia dizer assim, 10 amigos, mas eu só digo assim, compartilhe para uma pessoa. Não para que o meu nome venha ser conhecido, não, jamais. Mas para que o nome de Cristo chegue a mais pessoas. Que esta lição, que é maravilhosa, né? Esse estudo da palavra de Deus chegue até mais pessoas que precisam conhecer a Cristo. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deixa teu comentário se você quiser também. E até o próximo vídeo. Ou melhor, e até a próxima semana, se papai não mandar Jesus voltar e nos buscar. Deus abençoe. Cheio no coração.